Gostaria que você estendesse a sua mão para cá, vamos orar e abençoar o Leandro. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós cremos, Deus, que o Senhor fala através do teu povo, o Senhor fala através da igreja, e o Senhor vai falar, Deus, através do Leandro nessa noite, Deus. Abre os nossos corações, a nossa mente, Deus, prepara, Deus, cada coração nessa noite como uma terra propícia para a semente de Deus, para recebermos a palavra do Senhor, e para que essa palavra, Deus, possa mudar as nossas vidas, Deus, mudar as nossas direções, levar-nos, Deus, para mais próximos do Senhor. Deus, guarda a vida do Leandro, guarda o seu casamento, as suas filhas, o seu trabalho, o seu ir e vir. Deus, eu abençoo em nome de Jesus como igreja do Senhor, Deus, que nessa noite ele seja instrumento de bênção neste lugar, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém. 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 Saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós acabamos de participarmos do momento de ofertas. E existe uma passagem na Bíblia que é feita uma pergunta assim: o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? E uma das coisas que nós podemos dar ao Senhor é o nosso tempo. É o nosso tempo, é a nossa participação. E eu queria convidar você a ofertar o seu domingo de manhã para Deus. Estamos quase começando o semestre letivo na escola dominical. Nós temos classe aberta e nós temos cursos. E algumas pessoas, a gente escuta assim: ah não, mas domingo de manhã, domingo é o único dia que eu posso acordar mais tarde, domingo é o único momento que eu posso ficar, mais tranquilo. Irmãos, lembre-se que você aqui na terra, você é apenas peregrino, você está aqui de passagem. E para ser um bom combatente de Cristo, tem que ser treinado na palavra. É através do estudo da palavra que a gente consegue pelejar, lutar as batalhas espirituais. É através de um alicerce sólido que a gente consegue avançar e não deixar a nossa fé esmorecer. Nós carregamos ainda muito uma tradição de que se eu vou à igreja uma vez por semana, tá bom demais. Eu bati o meu ponto, eu fiz a minha obrigação. Isso aí é uma cultura antiga que é enraizada no brasileiro. Mas você não precisa fazer isso. O seu dispor de estar com Deus, saiba que cada passo que você der adiante para Deus, Deus está dando 2 em sua direção. Porque o Senhor tem muito mais interesse na sua vida no que você mesmo tem. Então eu quero te convidar. Faça uma oferta a Deus. Não uma oferta financeira apenas, mas uma oferta do seu tempo para estar aqui conosco, estudando a palavra. Se você tem interesse de estar aqui, estudando junto, avançando na palavra de Deus, ou você me procura no final do culto, ou você me manda o WhatsApp. Aqui lá é o meu telefone. Nós não temos mais vagas para o curso de Mulher Única. Esse não tem mais. Mas se você tem interesse nos cursos de líderes, que é preparatório para líderes de célula, o Homem ao Máximo, ou CRAU Finanças, você pode me procurar. Ainda há tempo, nós vamos começar 4 de março, exatamente daqui 3 semanas. Nós vamos estar começando, 3 não, dá 2? Acho que dá 2 semanas, mas está próximo. A gente tem que fazer encomenda no material, existe um material didático e a gente precisa se organizar. Não deixa para a última hora, tá? Porque muitas pessoas reclamam que entra ano, sai ano e tudo continua do mesmo jeito. Já tentou fazer algo diferente? Já tentou experimentar algo diferente para ver se as coisas mudam? Faça esse propósito, faça esse combinado aí. Você vai ver que Deus
tem algo especial para você. Hoje, o pastor, ele está ministrando Santa Ceia em outra congregação, e então ele pediu para a gente estar com os irmãos, para que nós compartilhássemos algo que tivesse no coração. E cadê o Charles? Charles está aí? Charles, vou pôr você na queimada. Eu gostaria que, antes da gente começar a palavra, você tocasse qualquer coisa que vier no seu coração. Eu queria que os irmãos aí sentados começassem a buscar, para que Deus fale com você. Uma reunião dentro de uma congregação, ela não pode ser uma reunião normal. Ela tem que ser uma reunião onde Deus está sendo glorificado, onde você está em sintonia com o Senhor, que não existe nada mais importante do que estar conectado com Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos, escutasse a canção e começasse então a falar com Deus, porque só Deus pode falar ao seu coração. Não sou eu, não é o Charles. Ele pode usar a nossa boca para falar algo que você precisa ouvir, mas só Ele pode falar diretamente no seu coração. O véu já foi rasgado, de alto a baixo. Não existe nada que atrapalhe ao ter acesso ao trono da graça, a alcançar a presença do Deus Todo-Poderoso. Eu quero te convidar agora. Medite. Através de mim, Jesus clareia. Através de mim, Jesus clareia. Vou brilhar a minha luz, eu carrego a luz de Deus através de mim. Jesus clareia. Através de mim, Jesus clareia. Através de mim, Jesus clareia. Vou brilhar a minha luz, eu carrego a luz de Deus através de mim. Jesus clareia. Aleluia. Oh, aleluia. Edmilson, eu tenho um recado do papai para você. Papai manda falar que Sadraque, Mesaque e Abednego só vê o quarto homem com aspecto de filho de homem na fornalha ardente. É só na fornalha ardente. Aleluia. Oh, Deus. Irmãos, eu gostaria de convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9. Nós vamos ler aqui uma das passagens que eu acho extremamente bonitas. Ela já foi até encenada em filme, em novela. E nós vamos ler do verso 1 até o verso 13. Vamos ler aqui esse capítulo inteiro. Amém? Todos encontraram? Leia na sua versão. Está escrito assim: Disse Davi: Resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas?
Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos, e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: Segundo tudo quanto meu senhor, o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, ele era coxo de ambos os pés. Pai querido, nós colocamos a Tua palavra diante de nós nesse momento e pedimos: revela-nos, ó Deus, traga vida, que o autor e inspirador, ó Deus, e consumador da nossa fé, venha estar no nosso meio, falando ao nosso coração, descortinando, ó Deus Santo, a palavra viva, a palavra eficaz, a palavra que vai encontrar a morada certa no nosso coração. Ó Deus, que isso venha ser um alimento para o nosso espírito, para que isso venha aumentar a nossa fé, para que nós possamos andar, ó Deus, no caminho e no conhecimento da graça de Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Irmãos, talvez todos não lembrem, mas o contexto disso aqui se dá com o rei Davi se lembrando de uma aliança que ele tinha feito com Jonatas, filho de Saul. E esse episódio que vai descrever essa aliança está lá em 1 Samuel 20. Pois, se os irmãos quiserem dar uma lida com calma, está lá. Lá mostra Davi aflito, com medo de Saul, e então Jonatas se propõe a ajudá-lo. E aí até eles fazem uma aliança onde Jonatas pede para Davi para que ele fosse leal com ele. E mesmo que ele morresse, ele continuasse leal à casa dele, que ele não desamparasse os seus filhos. Então, muita coisa acontece depois. Jonatas morre, Saul morre, Davi é ungido rei, e Davi já havia pelejado com vários inimigos. Então Davi se lembra de uma aliança que ele havia feito com Jonatas. Daí ele faz essa pergunta, se não havia mais ninguém da casa de Saul para que ele usasse de bondade para com ele. Esse é o contexto que acontece aqui, o 2 Samuel, capítulo 9. E o que é interessante aqui é que muitas passagens da Bíblia
os personagens que são descritos, mesmo que são reais, eles personificam figuras espirituais. Eles vão personificar algum tipo de figura que vai se identificar com um determinado tipo de crente, com um determinado tipo de pessoa que está aqui hoje. Mefibosete nem conhecia pessoalmente o rei Davi. E nem o rei Davi o conhecia. Mas ele resolveu usar de bondade com Mefibosete. E aqui é o primeiro ponto. No primeiro versículo, você tem aqui um rei. Davi personifica o rei. Mefibosete personifica outra figura, e aonde o rei resolve ter o uso da bondade. Aqui eu queria que você associasse Mefibosete como o crente. E o rei Davi como o Senhor Deus. A primeira coisa que nós podemos observar aqui é que o rei resolveu usar de bondade não porque ele conhecia Mefibosete ou porque Mefibosete tinha feito algo para ele. Deus faz a mesma coisa conosco. Ele resolveu usar de bondade com Mefibosete por causa da aliança, por causa de uma aliança que ele havia feito. E da mesma forma, Deus pode usar de bondade para comigo e para com você, não porque eu fiz algo surpreendente ou porque eu fiz algo que chamou a atenção de Deus, mas porque Deus tem uma aliança que foi feita na cruz. E por causa dessa aliança que foi feita na cruz, Deus usa da bondade dele para comigo. Eu quero que você, hoje, comece a enxergar principalmente os aspectos da graça. Deus usa de bondade para conosco através de uma aliança, em que Ele mesmo pagou o preço. Não fui eu e não foi você. Mas da mesma forma que Davi usou de bondade com Mefibosete, Deus quer usar de bondade para comigo. Os irmãos dizem amém por isso? Amém? Glória a Deus. E é uma coisa importante entender que os pensamentos de Deus, eles são fixos, são plenos, eles não são inconstantes. Jeremias 29:11 diz assim, o próprio Senhor Deus fala: eu é que sei que pensamento que tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, o que eu observo aqui é que Deus não tem um pensamento inconstante. Deus tem um pensamento fixo. E não existe um pensamento do Deus do bem e o Deus do mal. Porque tem pessoas que eu já conversei, e essas pessoas dizem que não gostam de ler o Velho Testamento, porque eles acham o Deus do Velho Testamento muito rigoroso, muito bravo. Aquele homem impiedoso, que não vai ter dó de ninguém. E de repente você lê o Novo Testamento falando que Deus é amor. Irmãos, a palavra de Deus, ela não é contraditória. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo. Deus é amor. Deus nos ama. Deus tem pensamento de paz ao meu respeito. Deus quer usar de bondade para comigo. Não porque eu mereço, mas é porque existe uma aliança. Existe uma aliança que foi feita na graça dele. Através dessa aliança, eu entendo que o amor de Deus não depende de mim. O amor de Deus para comigo não depende do que eu faço. Não depende do meu desempenho. Não vai desempenhar algo. Mas simplesmente por causa de Jesus. Jesus conquistou lá na cruz, através do sangue dele, algo para derramar respeito na minha vida, na sua vida, pagando um preço de salvação, um preço de redenção. E através desse preço, eu entendo que Deus me ama. Eu sou feito filho de Deus através do sacrifício de Jesus, e não pelo meu sacrifício, pelo meu mérito próprio. O nome disso é graça. Não é minha performance, não é o que eu vou fazer. Irmãos, eu não sei você,
Mas quando eu entendo que Deus me ama por causa de Jesus, por causa do que Jesus fez na cruz, eu posso entender que Deus não vai me amar mais ou menos. Eu posso entender que eu não preciso viver acusado, porque o inimigo, ele tem esse nome, acusador. Está lá em João 10:10, ele veio para matar, roubar e para destruir. E um dos nomes dele é acusador, ele é mentiroso. E uma das coisas que ele vai sempre falar para você é: Deus não te ama. Deus não gosta de você, porque você não faz as coisas corretamente, porque você não anda na maneira que deveria andar. A partir do momento que eu começo a abraçar a graça de Deus, 1 tonelada sai da minha cabeça, 1 tonelada sai da minha vida, porque eu começo a entender, eu começo a experimentar um amor gracioso, um amor que é incondicional, não é um amor que é porque, não é um amor que quando, não é um amor se, não depende de condições, ele é incondicional, é um amor que foi derramado na cruz, que foi provado, mas que eu tenho que me apropriar dele, para experimentá-lo. O caminho é aceitá-lo, é começar aceitando. Irmãos, uma das coisas que deixa, principalmente quem não entende o que está escrito nos evangelhos, deixa pé da vida, porque de repente o cara fala assim: Leandro, então você quer dizer que eu sou salvo porque Jesus morreu na cruz no meu lugar, e se eu aceitar e crer, experimentar desse amor, eu vou ser salvo também? Vai. Aí geralmente a pessoa fala assim: então o cara roubou a vida inteira, o cara matou a vida inteira, o cara se prostituiu, ainda faltando 1 minuto para ele morrer, aceitou Jesus, ele creu nesse amor, ele é salvo? É. A graça é revoltante, irmãos, porque você cresce sabendo que tudo tem que ser através do seu mérito, tudo tem que ser através do seu esforço, porque se você não for esforçado, você não vai ser ninguém na vida. Quantos não ouviu isso ao longo da sua história? Se você não fizer isso, se você não estudar, se você não se esforçar, se você não fizer isso ou aquilo, você não vai dar em nada. Jesus está falando: eu já fiz tudo por mim e por você. Você pode experimentar desse amor agora, não é se, ou é quando, é agora. É a partir do momento que você entende que Jesus é através dele. Quando eu aceito esse amor, quando Deus Pai olha, ele vê em mim Jesus. Ele vê em mim Jesus. Ele vê a marca de filho. Ele vê a marca de propriedade dele, porque foi pago um preço para eu fazer parte do povo dele. Redenção. É a partir daí que eu começo a entender. E uma das coisas que o inimigo gosta de fazer é todo dia te acusar e te mostrar que você não é digno desse amor. Não somos, não merecemos, mas mesmo assim ele me ama. Não fui eu que escolhi Jesus, foi ele que me escolheu primeiro. Quando eu entendo isso, eu vou ter um pensamento diferente do que Mefibosete teve. Deus quer usar de bondade para com você hoje. Deus quer fazer isso. E aqui no verso 3, a gente observa que Mefibosete, ele era aleijado de ambos os pés. Ele tinha os pés tortos, porque ele sofreu um acidente. A ama dele, quando ficou sabendo que o povo de Saul já havia morrido, ela vai pegar Mefibosete quando tinha 5 anos, e naquela pressa de pegar e sair correndo com Mefibosete, ela tropeça, ele cai, e deve ter sido um tombo muito feio. E assim ele fica aleijado. Interessante, irmãos, que o pé, ele é importante na sua vida para trilhar o seu caminho, para trilhar a sua trajetória.
Aqui, o pé, o andar, indica a sua conduta. O pé representa a sua conduta. E quando eu falo de pé torto, isso indica que a minha é uma conduta inadequada. Diz assim, o pé torto. Isso, para o ensaio foi bom, irmãos. Agora acorda e fala comigo. O pé torto representa uma conduta inadequada. Amém. E a partir do momento que eu começo a entender que esse pé torto é uma conduta inadequada, que pode representar, inclusive, pecados. E aí a gente começa a imaginar a história de Mefibosete, e a gente pode traçar um paralelo. Quando que ele ficou aleijado? Na infância. Saiba que a maioria das condutas inadequadas acontecem por traumas que acontecem na minha infância. E olha, você pode procurar qualquer psicólogo, pode procurar qualquer psiquiatra, que você vai ver que muitas coisas que você faz, que você se comporta, se for feita uma análise profunda, vai ver que isso teve início lá na infância. Lá na infância. O inimigo ama trabalhar nas crianças. Ama. Se você ama seu filho, se você ama sua filha, cerca ele de oração, cerca ele através, todo dia sondando o coração dele, porque a maioria das coisas vão acontecer lá na infância. E a partir desses traumas, a partir dessas coisas que acontecem na infância, muitas coisas começam a acontecer e explorar na minha vida. Por muitos anos, eu fiz parte de um seminário, que é também da Universidade da Família, chamado Veredas Antigas. E, irmãos, em vários, lá tem um momento da palavra e tem um momento das pessoas compartilharem. E é algo tremendo que Deus faz nesse seminário, porque dentro do seminário Veredas Antigas, o Espírito Santo começa a trabalhar com feridas de alma. E aí a pessoa tem aquela ferida, ela não sabe por que ela tem aquela ferida, ou também acessos de raiva. Se você tem, por exemplo, acessos de ira, aquela pessoa que vai de 0 a 100 em 3 segundos, aí alguém fala assim, por que você ficou irado? Geralmente, quando você tem um comportamento de se irar fácil, e alguém fala, esse comportamento é desproporcional com o que aconteceu, está associado com algo lá da sua infância. Eu posso te afirmar. Eu vi várias pessoas serem libertas disso, quando o Espírito Santo mostrou, levou a pessoa a lembrar do momento exato onde tudo começou. Tudo começou. E sabe como é que eles lembraram? Fazendo uma oração, crendo que Deus estava ali para responder a oração. Senhor, aonde começou isso? Aonde começou esse comportamento? Aonde começou a acontecer isso? Irmãos, Deus leva lá na infância. Vai lembrar você uma situação que nem você lembrava. E aí a pessoa trata aquilo e ela é liberta daquele comportamento, daquele acesso de raiva, daquele acesso de ira. Isso acontece com Mefibosete. Ele tem um andar tortuoso, porque ele teve um trauma na infância. Ele teve algo que aconteceu lá, que leva ele a andar de maneira inadequada. E você sabe qual que é uma das principais mentiras que o inimigo trabalha na cabeça das crianças, e que isso vai permear ao longo da vida do adulto? Essa frase aqui: você é inadequado. É a principal mentira que o pai da mentira gosta de contar para as crianças. Você é inadequado. Tudo que acontece, que passa vergonha na criança, o inimigo vem e fala, está vendo? Você é inadequado. Ninguém gosta de você. Ninguém aceita você. Você realmente não merece isso. Você realmente não vai dar em nada. E muitas vezes ele usa a boca de pessoas para falar. Você não presta. Você não vai dar em nada. Infelizmente, crianças ouvem isso da boca dos pais. Você não vale nada. Você não vai dar em nada. Você não presta. E aí começa
a partir de ouvir essas mentiras, e o inimigo trabalhando na cabeça da criança, começa a surgir votos interiores. Eu vou provar que ele está errado. Eu vou me esforçar. Eu vou ser melhor do que isso. Eu vou fazer aquilo. Eu vou fazer assado. E a partir desse voto, começa uma conduta em que a pessoa acaba trilhando um caminho que não seria o caminho que Deus tem para ele. O acusador gosta de lembrar você que você não tem jeito. Mas eu quero dizer para você, para Jesus, tudo tem solução. Tudo tem solução. Não tem nada que o médico dos médicos não possa operar. Não tem nada que Deus não possa ir lá na sua cabeça e quebrar essa fortaleza, quebrar essa mentira. Você sabe como é que a gente vence mentira? Com a verdade. E a verdade não é uma palavra, não é uma frase, é uma pessoa. Jesus Cristo de Nazaré. Quando essa verdade, ela é interiorizada na minha vida, todas as mentiras caem por terra. Todas as cadeias são rompidas. E eu sou liberto para ouvir de Deus a verdade. Quando o inimigo diz, você é inadequado, Jesus diz lá para você, no Salmo 139, você ainda era uma substância informe, mas eu já escrevi no livro todos os dias da sua vida. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus tem uma história linda e maravilhosa para cada um de nós. Amém? Mas eu tenho que crer nessa verdade. E saber que eu dependo de Deus, não é na minha força, não é através da minha força que eu vou conseguir ter algo diferente. Assim como foi com Mefibosete. As coisas aconteceram porque o rei usou de bondade para com ele. Não foi ele, não foi mérito dele. No verso 4, diz que Mefibosete vivia em um local. E o local que Mefibosete vivia era Lodebar. Em hebraico, lo significa negação, não, sem. Debar significa provimento, pastagem, alimento. Então, ao pé da letra, se fosse traduzir Lodebar, ele vivia no local sem provisão, sem pastagem, sem mantimento. Lodebar fica no deserto da Judeia. Onde que fica Lodebar? No deserto. É no deserto. É no lugar que não tem provisão. Lodebar é o lugar onde ficam as pessoas que andam de forma inadequada. As pessoas que têm condutas inadequadas. Lodebar significa um local seco, árido. Pessoas ressequidas do pecado vivem em Lodebar. Lodebar também significa o local distante do rei, longe da presença do rei. Pessoas que querem fugir dele. Isso significa Lodebar. Lodebar é o local onde eu estou fugindo do rei e não vou ter acesso a ele. Eu não sei se os irmãos sabem, mas quando um rei era levantado, uma das coisas que acontecia era que o rei que acabava de ser coroado, ele mandava buscar todos os familiares do rei anterior e mandava matar todo mundo. Porque ele não queria que ninguém, em nenhum momento do reinado dele, se levantasse contra ele, querendo tomar a coroa de volta. E ele era descendente de Saul. Então, uma das coisas que ele tinha que fazer é ficar escondidinho, é ficar longe do rei. Porque ele tinha medo de que, se o rei descobrisse ele iria morrer. E assim é Lodebar. O Mefibosete, como eu disse, ele representa uma figura espiritual aqui. Ele representa muitos crentes, muitas pessoas que estão vivendo no deserto. E, infelizmente, muitas pessoas que estão fugindo da presença do rei. Tem muita gente que foge de Deus. Tem muita gente que anda fugindo de Deus.
Mas mesmo com esse comportamento inadequado de Mefibosete, ele não deixava de ser o príncipe filho de Jonatas. Ele não perdia esse título, por mais que a conduta dele fosse inadequada. E olha, o verso 6, quando Davi manda chamar Mefibosete, você acha que quando chegou ali, os enviados do rei para chamar Mefibosete ficou alegre, ficou contente? Eu imagino que ele pensou assim: agora a casa caiu, porque eu estava aqui escondidinho no deserto e me acharam, e o rei mandou me chamar, agora não tem jeito mais, agora eu vou morrer. Irmãos, ele teve medo, porque ele achou que seria castigado. Ele achou que seria castigado. Tem gente que não se relaciona com Deus pelo mesmo motivo. Ele tem medo, ele acha que Deus é mau, que Deus é um velhinho lá na nuvem, com a barba grande e branca, e que gosta às vezes de escolher um e causar um castigo nele, e causar uma dor nele. Eu quero dizer para você, irmãos, nessa noite, que o castigo Jesus sofreu por mim e por você. Está lá em Isaías 53, verso 4, diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas iniquidades, ou por nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo, diga o castigo, que nos traz a paz está... Amém? Oh, aleluia! O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Não fuja de Deus, irmãos. Não fuja do Rei. O Rei não quer te castigar. O Rei quer te usar de bondade para contigo. Jesus pagou o castigo na cruz. Ele pagou. Ele não quer castigar você. Ele não é o Deus que você acredita que Ele é. Ele está querendo mostrar que Ele é um Deus de graça. Ele é um Deus de amor. E quando ele chega, Mefibosete, a primeira coisa que acontece, quando Mefibosete entra onde Davi estava, lá no verso 7, o que Davi faz? Davi chama ele pelo nome. Ele fala Mefibosete. Davi o chama pelo nome. Irmãos, ser chamado pelo nome faz toda a diferença. Ser chamado pelo nome indica que alguém está olhando para você, que alguém te conhece, que alguém sabe quem você é. Uma coisa é eu passar pelo Edmilson e falar, bom dia. Outra coisa é eu falar, bom dia, Edmilson. Chamar pelo nome faz toda a diferença. Indica apreço. Indica que Ele conhece você. Deus te conhece pelo seu nome. Deus conhece você e a sua história. Você não é mais um na multidão. Você não é uma pessoa largada, uma pessoa qualquer. Deus sabe, inclusive, quantos cabelos você tem na cabeça. Deus sabe tudo. Deus te conhece. Você não é alguém qualquer. E aqui, Mefibosete, o significado de Mefibosete, Mef significa destruidor ou destruidora. E Bosete vem de Bochete. Bochete significa vergonha. Então, se fosse traduzir o nome de Mefibosete, Mefibosete é o da vergonha destruidora. Era alguém que tinha uma grande vergonha. A vergonha de ser alguém, o único sobrevivente da casa de Saul, e esse único sobrevivente vivia num lugar sem provisão e era aleijado. Ele era aleijado. Nós podemos
ficar do jeito de Mefibosete, se escondendo do rei, ou deixar o rei nos encontrar, para ele mudar o nosso nome. Assim como ele fez com Paulo, assim como ele fez com Pedro. Deus é um Deus que muda o nome. Ele mudou o nome de Sarai para Sara. Ele mudou o nome de Abrão para Abraão. Só Deus pode mudar o nosso nome. Tirar a vergonha, tirar aquela dor destruidora e dar um nome de paz, um nome que de fato engrandece ou mostra quem eu sou diante dele, como ele me vê. Uma das coisas mais bonitas que eu já tive de experiência com Deus foi um dia orando a Deus, e eu fiz essa pergunta: Deus, quem eu sou aos seus olhos? Me mostra quem eu sou. Se você tiver vontade de saber, pergunta para Deus, e você vai ver como Deus te vê. Você vai enxergar pela ótica de Deus. Quando você começa a enxergar da maneira como Deus vê, tudo muda. Tudo muda. Nosso comportamento tem tudo a ver com a maneira como nós vemos as coisas. Tem tudo a ver. Eu lembro que quando eu era criança, Cléia, eu gostava de brincar. Minha mãe tinha aqueles pratos Duralex, aquela cor âmbar, e eu gostava de colocar contra a luz e ficar vendo as coisas pela ótica do prato. Eu falava, fica tudo engraçado, fica tudo meio que monocromático, as coisas perdem as cores. E um dia eu estava viajando para Anápolis com outros colegas professores, e aí uma professora falou assim: olha, coincidentemente, em todas as escolas que eu trabalho, as provas caíram no mesmo final de semana. Aí duas pessoas falaram na hora. Um falou assim: uai, bom, significa que você vai ter um longo período sem prova. Outro falou assim: está ferrada. Como é que você vai conseguir corrigir esse tanto de prova de uma vez só? A maneira como você vê as coisas define como serão as suas ações. Ela pode olhar: nossa, vou ter um longo período sem corrigir prova, e ficar feliz, e viver feliz, ou olhar pela ótica do outro: estou lascada, e agora? Não vou conseguir a tempo, e vou viver só lamentando. Ô vida, isso só podia acontecer comigo mesmo. Aposto que com todo mundo isso não acontece, mas comigo acontece. A maneira como eu vejo vai definir como eu vou tratar. Irmãos, olha, eu tenho que lembrar que o amor de Deus é por graça, não é por desempenho. Mefibosete não sabia disso. Mefibosete não sabia disso. Se você pegar dois exemplos, Marta e Maria, duas irmãs, as irmãs de Lázaro. Maria ganhou a atenção de Jesus porque queria estar com ele. Mas Marta queria chamar a atenção de Jesus fazendo coisas. Muitos afazeres. A mesma coisa foi o filho pródigo e o irmão mais velho. O filho pródigo foi recebido de braços abertos pelo pai. Teve um novilho cevado morto. E o filho mais velho foi lá, morrendo de ciúmes, e falou: eu sempre estive aqui com o Senhor, eu sempre trabalhei com o Senhor, e nunca um cabrito o Senhor deu para matar e fazer com meus amigos. Você pode viver como Marta ou como irmão mais velho, querendo que Deus olhe para você só pelo que você tem feito, só pelo seu desempenho. Mas também você pode viver como Maria e como filho pródigo, que experimenta o amor pela graça e não pelo desempenho. Amém? Olha,
Quando você percebe que Deus te ama, quando você entende que o Senhor olhou para você pelo que o Senhor Jesus fez na cruz, tudo fica mais fácil. A ótica muda, tudo muda. É só quando a bondade me alcança, é que eu vou receber a herança. É só quando a bondade me alcançar que eu vou receber aquilo que Deus tem para mim. Você quer aceitar a bondade que Deus tem para você hoje? Amém? Não é pelo seu mérito. Mefibosete teve qual comportamento quando chegou a bondade na porta dele? Verso 8, ele diz assim, ele falou o que ele achava que era. Ele respondeu a pergunta do quem eu sou. Qual foi a resposta do quem eu sou? Lá no verso 8, não passo de um cão morto. Eu não passo de um cão morto. Irmãos, cachorro. Alguns cachorros têm uma vida de rei, mas não é o caso da maioria. Às vezes eu até brincava com a minha mãe, vontade de ser um cachorro. Porque você dorme o tempo inteiro, aí na hora que você chega perto do dono, às vezes ele olha para você e fala, vai deitar! Não deixa de fazer nada. Vai deitar. Então, normalmente, você fica tocando o animal. Parece que a presença dele ali pode ser um incômodo, ou não pode ser adequada. Agora, um cão morto é pior ainda. Ninguém quer se aproximar de um animal morto. Ainda mais para um judeu. A morte significava algo extremamente impura. Então ele se colocou numa condição extremamente degradante. Um cão morto. A pessoa, quando ela está com a conduta inadequada, está com seus pés tortos, ela perde o seu senso de valor. Ela perde sua autoestima. Ela perde sua capacidade de se autoavaliar. E ela começa a falar, e aí as mentiras do inimigo cada vez mais fortalecidas. Realmente eu não tenho jeito. Realmente a minha vida não tem como mudar. Realmente é impossível andar da maneira como esperam. Não tem como, não tem jeito. Eu não vou conseguir. O meu destino é ficar no deserto. É morrer no lugar sem provisão. Dependendo dos outros. Porque eu não consigo nem me locomover direito. Mas a partir do momento que você reconhece que aquilo veio pela graça. O que surge no seu coração não é sentimento de desvalor, é sentimento de gratidão. O sentimento de gratidão. Senhor, eu não mereço, mas mesmo assim o Senhor fez. Senhor, eu não poderia estar recebendo tamanha graça, mas mesmo assim eu estou recebendo. Irmãos, olha, um dia eu vi uma ilustração de um pastor, eu falei, realmente, é importante a gente compreender a ideia da graça. Se você entendesse a graça, você entendeu o seu valor. Você já teve que ir no banco, sacar uma grande quantia de dinheiro? Porque quando você sai do banco com R$2 na carteira, você não está nem aí. Você sai do banco, você soltar é R$2. Se tiver com o celularzinho, mais mequetrefe lá, xing-ling, está até pifando, se assaltar, está fazendo um favor. Você não está nem aí. Eu quero ver você saindo do banco, carregando ali, pensa, R$500 mil. Não precisa nem pensar muito, não. Às vezes você pega o seu salário do mês. Se você pegar seu salário do mês, sair do banco, ele na carteira, você sai parecendo o 007. Você olha para 30 lados e ainda fica pensando assim, será que alguém me viu? Sai todo ressabiado, porque você sabe que está carregando algo de valor. Se você entendesse o valor que você tem na cruz, esse valor chama-se Jesus Cristo, você iria andar diferente.
porque você entenderia o seu real valor para Deus. O seu real valor para Deus. Olha, é a partir do momento que eu enxergo isso, vem gratidão no meu coração. E não o sentimento de desvalor. Alguém pode olhar para essa cena de Mefibosete falando assim, eu não passo de um cão morto. E fala, ele foi humilde. Tem gente que confunde humildade. Fala, não, é porque ele foi humilde perante o rei. Ele falou, rei, eu não passo de um cão morto. Isso não é humildade. Humildade é quando você não faz parte dessa frase. Você não faz parte da equação. Você não faz parte do contexto. Humildade não é olhar para si. Porque quando ele falou, eu não passo de um cão morto, ele está olhando para ele. Os olhos dele estão voltados para ele. Isso não é humildade. Quando você fica olhando para si, o nome disso não é humildade. Quando você está no centro de tudo, o nome disso é o quê? Egoísmo. Você está sendo egoísta. Ele não foi humilde. Ser humilde é não fazer parte dessa equação, é não fazer parte dessa frase. Ser humilde é olhar para o rei e não olhar para si. É entender que o rei pode todas as coisas, e a partir do que ele pode fazer, é que as coisas acontecem na minha vida. A partir do momento que eu entendo que não é eu fazendo, não é eu o centro, eu começo a ter humildade. A humildade é quando você está fora, você está de escanteio, mas Deus é que está no centro, Deus está no trono, Deus é que está sendo exaltado, Deus é que está sendo glorificado. Isso é que é humildade. É isso que acontece. Davi entendeu isso, porque em todo momento que Saul perseguiu Davi, Davi não levantou contra o ungido do Senhor. Isso é ter humildade, de olhar para o rei e reconhecer quem é o rei, de olhar para o rei e entender que é ele que pode fazer. O Mefibosete teve um grande erro. Ele acreditou na mentira do inimigo. Ele acreditou que ele era um cão morto. E qual que seria a verdade? Não é olhar para ele, é olhar para Jesus. Olhar para ele. Então não olhe para o diabo, olhe para Cristo. Ele é que vai fazer a diferença. Irmãos, não é bom viver em Lodebar. Não é bom você ser um cão morto. Nós temos falar de avivamento aqui, vários domingos. O mundo não vai ser mudado por quem vive em Lodebar. O mundo não vai ser mudado por cães mortos. O mundo vai ser mudado por pessoas que olham para Cristo e sabem seu real valor e entendem que eles têm um valor grande aos olhos de Deus e que tudo que acontece na vida dele é pela graça e não é pelo esforço próprio. É isso que vai fazer a diferença. É só pessoas que estão olhando para o rei que vão fazer toda a diferença. É a graça dele que vai fazer toda a diferença. Porque a partir do momento que eu me alimento pela graça, que eu busco essa graça de Deus na minha vida, a santidade, ela começa a acontecer. Como está escrito lá em Romanos 6:4, está escrito assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Eu só vou ter novidade de vida quando eu experimentar essa graça de Deus na minha vida, como autoridade. Eu vou deixar de ser o pobre e vou virar o nobre. Eu vou deixar de ser o habitante do deserto para ser o habitante da casa real. É isso que vai fazer a diferença. E é através dessa experiência que eu começo a sentir paz. Em Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É através de Jesus, através do que Ele fez, é que eu vou experimentar essa graça de Deus. E no verso 11, diz que Mefibosete comeu na mesa do rei.
Diz assim: mesa é um lugar de relacionamento. Isso é a mesa. A mesa é um lugar de relacionamento. Irmãos, nós brasileiros gostamos muito de comer. Tamanho de Goiânia. Nós não temos praia, nosso turismo é gastronômico. Então, quando você quer alguém, você gosta de alguém, o que você faz? Você convida para comer na sua casa. Tudo envolve comida. Ah, vamos sair, e vocês comem. Aí vai ter uma reunião, come. Vem lá em casa, come. Você come com pessoas que você tem relacionamento. E o judeu leva isso muito a sério. O judeu não come com qualquer um. Comer com o judeu significa que você foi aceito, mesmo. É daí que vem a palavra companheiro. Vem de companes. Companes. Com o mesmo pão. Aquele que come o mesmo pão. Isso que é o companheiro. É isso que significa fazer parte. E o melhor de tudo, irmãos, é que na mesa, não importa se seus pés são tortos. Porque sentados na mesa, ninguém está vendo seus pés. Isso não importa. Porque todos na mesa estão ali na mesma posição. E lá passam a ter esse relacionamento. É tendo relacionamento com Deus. É através de sentar na mesa com Deus que eu vou comer a comida dele. Você é o que você come. Você é o que você come. A partir do momento que você senta na mesa, e Jesus é o pão vivo que desceu dos céus, e você se alimenta dele, como o Senhor diz lá em João 6, que ele é a verdadeira comida, ele é a verdadeira bebida. A partir do momento que eu estou comendo na mesa do rei, ele faz parte da minha vida. É isso que é comer de Jesus. É ele fazer parte da minha estrutura, fazer parte de mim. É onde eu consigo ter o verdadeiro maná celestial, o pão vivo que desceu do céu. Porque comer significa introjetar, interiorizar, trazer para dentro de mim. A partir do momento que eu tenho esse relacionamento com o Senhor, eu estou trazendo algo para dentro de mim, para a minha vida, e eu começo a andar diferente. Não importa se meus pés são tortos, porque sentado com Ele, ninguém está vendo meus pés. Deus está vendo o que eu sou nos olhos dele. Na nova aliança eu não preciso de ritual. Eu não preciso de um ritual de transformação. Eu preciso de experimentar desse amor para a graça. Porque a partir do momento que eu entendo que tudo é dele, eu entendo algo que está escrito na Bíblia. Que a gente até canta. Tem um corinho que fala assim: é meu, somente meu, todo trabalho. E o meu trabalho é esperar em ti. A partir do momento que eu entendo isso, que toda a glória é de Deus, para toda a glória ser de Deus, todo o trabalho é dele também. Todo trabalho é dele, não depende só de mim. Se você entende isso, se você quer experimentar e sentar na mesa do rei, quem quer sentar na mesa do rei? Eu quero te convidar a ficar de pé. E eu quero chamar também o Charles para tocar uma canção aqui para nós. Fala isso para o Senhor. Fala isso para Ele. Pergunta para Ele: quem é você aos olhos dEle? Se você tem se enxergado como um aleijado, um habitante de Lodebar, alguém que não merece nada, alguém que vive com medo, alguém que tem medo de relacionar com Deus, tem fugido de Deus, o Senhor hoje está te convidando para sentar na mesa dEle. Feche seus olhos. Fale com o Senhor agora. Pergunta para Ele. Pergunta para Ele quem é você. Pergunta se você pode sentar na mesa.
sou, quem tu és, quem tu queres que eu seja, quem eu sou, quem tu és, quem tu queres que eu seja. Eu quero ser o lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita, quero ser o teu altar. Eu quero ser o lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita, quero ser o teu altar. Encontre em mim, ó Deus, algo de valor. Eu quero atrair tua presença, com tua misericórdia, ó Deus de Israel. Enche o templo com tua glória, restaura a casa caída de Davi, para que os povos saibam, há um Deus em Israel. Eu quero ser o lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita, quero ser o teu altar. Aleluia. Oh Deus, tem alguém que ainda não experimentou dessa graça, desse amor, e você quer falar hoje publicamente, fala: Deus, eu quero experimentar dessa graça, porque até agora eu não tenho experimentado dela, eu não tenho vivido essa graça. Se você tem sentido que você tem vivido, na verdade, tudo pelo seu esforço, se relacionando com Deus só pelos seus méritos, ou se você tem se afastado, fugido de Deus, fala: Deus, eu tenho fugido do Senhor, mas eu não quero fugir mais. Eu quero que a tua bondade me alcance. Eu quero te convidar para vir aqui para nós orarmos por você. Se você quer experimentar dessa graça e ainda não experimentou, quero te chamar para vir aqui. Se você tem fugido de Deus também, eu quero te chamar para vir aqui. Se você tem relacionado baseado nos méritos, eu quero te chamar para vir aqui. Oh Deus, oh Pai, Senhor, nós somos teus filhos, ó Deus. Na glória do Senhor, sua graça é manifesta, está presente o seu amor. Corações se quebrarão
almas vão se derramar, pois o Espírito de Deus reinará. Declaramos que aqui reina a glória do Senhor, sua graça é manifesta, está presente o seu amor. Corações se quebrarão, almas vão se derramar, pois o Espírito de Deus reinará. Profetizamos salvação, total libertação, quebramos as cadeias, em nome de Jesus. Aqui não há lugar pro mal, aqui reina a luz, entronizamos Cristo, Ele é o nosso Rei. Nos rendemos aos teus pés, pois sabemos que Tu és poderoso para transformar o mundo. Nada pode impedir Teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando corações. Profetizamos salvação, total libertação, quebramos as cadeias, em nome de Jesus. Aqui não há lugar pro mal, aqui reina a luz, te entronizamos Cristo, Ele é o nosso Rei. Nos rendemos aos teus pés, pois sabemos que Tu és poderoso para transformar o mundo. Nada pode impedir Teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando corações. Operando maravilhas, transformando corações. Operando maravilhas, transformando corações. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, o Marcos está acabando de anunciar aqui que ele está aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Essa é a sua família, Marcos. Pode contar com nós como sua família. A família metodista te abraça hoje e te recebe. Amém? Cléia, quer fazer alguma consideração? Aí você já aproveita e ora. Quero dizer que na minha religiosidade eu achava muito doido esse negócio da graça. Ou você disse mesmo. Que bobagem é essa, gente? Me amar só porque eu sou, só pelo que eu sou, só me amar de grátis? Não tem que fazer nada, não tem que pagar nada, não tem que... Graça é tão doida, gente. Nós somos loucos.
Glória a Deus por nossa loucura. Deus é doido, Deus te ama pelo que você é. Deus te ama, Deus me ama. Deus amou Mefibosete, torto e aleijado. Sabe? Deus nos ama. Senhor Deus, obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor nos ama. E eu peço, Senhor Deus, nessa noite, que o Senhor se faça ver por cada um dos que estão aqui. Que o Senhor derrame, transborde da tua graça, Senhor Deus. Porque a tua graça não é coisa pequena, Senhor Deus. A tua graça é coisa que transborda. A tua graça é coisa que nos espanta. A tua graça é coisa que nos enche. Enche, Senhor Deus, cada um com a tua graça mesmo. Que cada um possa saber no fundo do coração, no fundo do coração, o amor que o Senhor tem por nós, o projeto que o Senhor tem por nós, a esperança que o Senhor tem em nossas vidas, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor olhou para nós. O Senhor olhou para mim. Que o Senhor olhe, Senhor Deus, a cada um. E aqueles que estão nas nossas casas também, nós estamos pedindo aqueles nossos familiares que têm tanto medo de vir num lugar como esse. Nós estamos pedindo, Senhor Deus, o Senhor vá ao encontro deles, que o Senhor inquiete o coração deles, que a nossa vida, Senhor Deus, possa ser inspiração para eles, Senhor Deus. Nós queremos, Senhor Deus, a vida plena, que é a tua promessa sobre cada um aqui, em nome de Jesus.